Meditando aqui na passagem de Lucas capítulo 1, verso 39, que fala sobre Maria visita Isabel, quando Isabel já estava gestante do seu 6º mês e Maria tinha recebido a visita do anjo Gabriel e o Espírito Santo desceria sobre ela e ela conceberia Jesus. Jesus tinha que vir da Virgem porque era o que a palavra dizia através dos profetas. Tinha que se cumprir essa palavra. E me saltou aos olhos duas coisas. Primeiro, ande com pessoas que vê o que você carrega, mesmo quando você não aparenta. Como assim? Aqui na passagem, vou ler aqui um pouco para vocês entenderem. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Então, Maria ainda não estava aparentando que estava carregando Jesus, que ela estava gestante. Mas Isabel recebeu do Espírito Santo a revelação de que ela já estava gerando, de que ela já estava gestante de Jesus. Então, através do Espírito Santo, que testificou no meio delas, Isabel soube, através do Espírito Santo, que Maria estava carregando Jesus. E outra coisa também que me saltou aos olhos nesse texto é que Maria, ela fica 3 meses com Isabel. E nesse texto aqui, quem carregava o maior? Era Maria, porque era Jesus. Então, Jesus era maior do que João Batista, que era o filho que Isabel carregava. Mas isso não fez que Maria se exaltasse a ponto de querer que Isabel a servisse. De jeito nenhum. Olha o que aconteceu. Maria foi quem serviu a Isabel. Isso mesmo. Maria, ela foi o que diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo 22, do verso 24 em diante, que o maior do reino não é aquele que é servido, o maior do reino é aquele que serve. Maria também fez esse papel, aqui nessa passagem dela com Isabel. Maria, durante 3 meses, serviu a Isabel. E aqui também fala, que eu entendo, que como na passagem que Jesus fala, quando os discípulos estão disputando quem vai ser o maior quando Jesus voltar aos céus, quem é que vai ficar como um líder, porque eles achavam que, como Jesus era o líder, Jesus ia subir para o céu e aí tinha que levantar um líder como Jesus e eles iam apenas só seguir. Mas Jesus disse que o maior é aquele que serve. Não é aquele que é servido. Então eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, quero que vocês entendam que o que você carrega não é motivo para te tornar maior, porque o que você carrega é um propósito, e o propósito não é maior do que Deus.
Deus é maior do que o propósito. Olha aqui, Maria carregava Jesus. Jesus era maior. Mas nem porque ela carregava o propósito maior que ela tinha que se exaltar por conta disso. Não foi o que Maria fez. Maria, ela se humilhou no estado de serva, de servir a Isabel. Mas ambas aqui carregavam um propósito. E esse propósito ia glorificar o reino de Deus. O que eu quero que você entenda é que o que você carrega e o que a outra pessoa carrega, ambos são para um propósito só, que é para a glorificação de Deus, para o reino de Deus, para o servir o reino de Deus. O que você carrega não é para te glorificar, jamais. Se você pensa dessa forma, você está, sinto muito lhe dizer, mas está totalmente errado o seu pensamento. Porque o que você carrega não é para que você seja exaltado e nem glorificado. É para que Deus seja exaltado e para que Deus seja glorificado. O que Deus te entregou, também Ele entregou a outra pessoa, mas cada um na sua medida. Cada um tem a sua porção, mas isso não quer dizer que o que eu carrego e o que você carrega, isso nos faz um maior do que o outro. Jamais. O que nós carregamos é para o reino, para o serviço do reino, para a glorificação do nome de Deus. Isso, aqui na história de Maria e Isabel, não impediu que ambas tivessem comunhão e união. Elas não ficaram indiferentes uma com a outra, jamais. Maria ficou lá por 3 meses e tudo que Isabel sabia ensinou a Maria. E o que Maria não sabia, acabou aprendendo com Isabel. Isso é comunhão. Isso é união. O que você sabe, você passa para o outro. E o que o outro vai aprendendo, ele vai lá na frente passar para a outra pessoa. Eu quero que você entenda que o que Deus te entregou, o que você está gerando, não é algo para você se gloriar, algo para você se exaltar, para você querer ser mais do que o outro. Nos dias de hoje está acontecendo muito isso, principalmente dentro das congregações, dentro do corpo de Cristo, porque um tem um ministério profético, porque o outro só tem o ministério de servir na cantina. Isso não quer dizer que quem está lá em cima no altar, ele é maior do que o que está na cantina, não, jamais. Porque ambos são servos. Ambos são servos de Deus. Ambos foram chamados para servir ao reino, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida de quem foi chamado e também através da vida de quem foi chamado. Cada um glorifica o reino de Deus na sua vida e através da sua vida no servir que você faz. Seja está em cima do altar pregando ou louvando, ou seja, está na cantina, ou então está na portaria recebendo as pessoas. Isso é reino, e isso é servir ao reino. Então a gente precisa entender, amadurecer nessa parte
de que o que eu carrego ou o que você carrega, isso me faz grande. Negativo. A gente tem que amadurecer e entender que o que carregamos é Ele, é por meio dele e é para Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Igreja de Deus, precisamos entender que o que carregamos não nos faz maior. O que nós carregamos da parte de Deus que nos foi dada, nos faz menor. Porque maior é Ele, a gente é menor. Eu quero que você, a partir desse vídeo, você pare para refletir um pouco se você está sendo o maior ou o menor no reino de Deus. Quem é que você está sendo? E a partir desse vídeo, quem é que você quer ser? Você quer ser o maior ou você quer ser o menor? Porque nós precisamos entender que o maior sempre será Ele. Nós sempre vamos ser o menor. Porque nós sempre temos que entender que nós fomos chamados não para a glória nossa, mas para o servir e o servir o reino de Deus. Nós fomos chamados para o serviço, que é servir o reino de Deus. E é isso que eu quero que você entenda a partir desse vídeo. Eu espero que você tenha me compreendido um pouco. Se não, pegue a sua Bíblia, leia capítulo 1, do verso 39 ao verso 45 de Lucas. E pegue também em Lucas, no capítulo 22 e do verso 24 em diante, e leia também para você entender o que eu estou querendo falar aqui nesse vídeo. Eu espero que você, a partir de hoje, assim como eu, quando eu me acordei com essa palavra na minha cabeça sobre Maria e Isabel, e eu fui sentar e fui meditar sobre essa palavra. E veio essas duas palavras juntas uma na outra. Porque isso aqui mostra o servir sobre quem é o maior e quem é o menor. Isso no reino de Deus. Para o reino de Deus. Não menospreze o seu irmão, que também faz parte do corpo de Cristo, porque você, com o seu achismo, acha que por você carregar algo maior do que o outro carrega, você é melhor do que ele. E não é assim que funciona no reino de Deus. Pode servir lá no mundo essa forma de pensar, mas no reino de Deus é totalmente diferente do que a gente acha e do que a gente pensa. Fica com essa palavra, que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.